era uma coisa incrível, assim, você praticamente fazia o estágio e antes de terminar a faculdade já estava com seu emprego já em uma empresa de ponta, né. E aí eu fui trabalhar em uma grande operadora, né, que na época era Telemar, virou Oi, acabou entrando em recuperação judicial, encerrando as operações, mas isso me deu um background tecnológico muito interessante. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast X Ideias e Soluções. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar e deixar aí o seu comentário do que você achou da nossa conversa. E também quero agradecer o nosso apoiador, a Barbearia Barba Mia, que fica na 202 Sul, aqui na Asa Sul. Eles funcionam de 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados de 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode baixar o aplicativo da Barba Mia aí na sua loja de aplicativos preferida, fazer o agendamento do serviço que você quer do sofá da tua casa, e quando você chegar lá, você vai ser atendido prontamente numa estrutura de muita qualidade e um atendimento de primeira. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. Muito obrigado pelo apoio. Eu sou o Fernando Cacheta e hoje aqui no X eu vou te convidar para a gente pensar no futuro do Brasil, a partir de uma pergunta simples, mas decisiva. O Brasil vai liderar a nova economia de energia ou vai assistir de fora mais uma revolução passando aí, batendo na porta? Nós vamos falar sobre isso. O mundo está mudando, a indústria está mudando, a mobilidade está mudando. A disputa agora não é só por petróleo, embora a gente esteja vendo essas guerras todas aí, não é só por combustível ou por eletricidade. A disputa é por tecnologia, competitividade, soberania econômica e protagonismo dos países. E para essa conversa aqui, eu recebo hoje aqui o nosso amigo Frederico Freitas, que é estrategista em economia de baixo carbono e especialista em transição energética. Se esse tema te interessa, fica com a gente até o fim. Frederico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast X Ideias e Soluções. Boa tarde, muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui falando sobre um tema tão complexo, muito desafiador Sem dúvida. e capaz de colocar o Brasil em um protagonismo jamais visto. As opções estão aí, nós precisamos pensar de forma estratégica para alcançar os objetivos que este país deseja. O Brasil foi passando por várias oportunidades aí. A gente teve uma época do bônus demográfico, teve uma época do boom das commodities, que trouxe muito recurso para o nosso país, e tem agora essa questão da transição energética, da economia de baixo carbono, com várias oportunidades de negócio nos mercados, e a gente quer explorar um pouquinho esse tema aqui hoje, Frederico. Mas antes, quero falar um pouquinho de você, da tua história. Vamos Quem lá. é o Frederico aí antes desse currículo todo que você tem nesse ramo de transição energética, economia de baixo carbono, hidrogênio verde, engenharia elétrica? Eu sou um eterno curioso, eu posso dizer assim, né? Na verdade, ter um currículo extenso, enfim, a princípio pode parecer bacana, mas o mais importante não é o tanto de títulos ou de cursos, certificações ou titulações acadêmicas que você obteve. O mais importante nessa trajetória é o caminho que eu tive que percorrer para chegar até aqui. É isso que faz com que você realmente tenha um papel de protagonismo. Você já falou, eu comecei minha carreira, sou formado em engenharia elétrica, comecei minha carreira num momento bastante difícil para o Brasil. Eu formei, tem mais de 25 anos, esse ano eu estou completando 26 anos de Você se graduação. formou na época do apagão, 2001. Exatamente, 2001, Eu na época lembro do bem. apagão, Eu na sou época dessa que, época também. pois é, eu colei grau, Uhum. Fernando, em dezembro, colei grau em engenharia. Em maio, dezembro de 2000, maio de 2001, então presidente Fernando Henrique Cardoso anunciava o racionamento de energia elétrica no país. O setor elétrico estava passando por um momento muito difícil, muito, muito complexo, praticamente sucateado. Uhum. E naquele momento, o setor que mais contratava, que mais estava demandando mão de obra, era o setor de TI e telecomunicações, porque tinha acabado de ser privatizado, né?
Tava um boom mesmo, Um né? boom, Eu um lembro que tem boom. um amigo, na mesma época que você que se formou em engenharia elétrica, ele escolheu, porque quando você se forma, você escolhe um caminho, né? Exato, Para fazer lá o exato, seu termo de trabalho de conclusão de curso, lá o exato. TCC, e ele foi para a área de telecomunicações. Que E bacana. rapidamente ele arrumou um emprego recém-formado, começou a ganhar bem pra caramba, trabalhou na Era, Americel, que era uma antiga operadora. Não sei se você lembra. exato, eu lembro sim da Americel. Era uma coisa incrível, assim, você praticamente fazia o estágio e antes de terminar a faculdade já estava com seu emprego já em uma empresa de ponta, né? E aí eu fui trabalhar em uma grande operadora, né, que na época era Telemar, virou Oi, e acabou entrando em recuperação judicial, encerrando as operações. Mas isso me deu um background tecnológico muito interessante. Basicamente, todos os grandes projetos de infraestrutura de telecomunicações em que a Oi Telemar realizou na sua área de concessão, antes dela adquirir a Brasil Telecom, eu atuei principalmente na área de dados, né, de rede de comunicação de dados. Isso me deu um background muito interessante, mas eu sempre olhava para a minha área de formação, engenharia elétrica, que sempre foi a minha paixão. Em determinado momento, quando eu percebi que havia. Eu posso É, fazer um parênteses aqui? claro, Desculpe te interromper, mas é porque você falou da Oi, cara. Eu caí nesse golpe da Oi, de comprar ações da Oi. E eu me lembrei do BRB, que está acontecendo agora aqui em Brasília. sim, Porque o que quebrou a Oi? O próprio governo. Não sei se sim. você se recorda, quando o governo resolveu comprar Portugal Telecom, que estava cheia de títulos podres escondidos, que só foram revelados depois que a Oi comprou, por Uhum. meio de uma decisão do governo federal. E o BRB aqui é a mesma coisa. Eu não tinha me ligado nisso, porque já tem tempo esse negócio da Oi, Sim, sim, que ela bastante. quebrou, né? Que é a mesma coisa. O governo interferindo Uhum. na gestão da empresa e tomando decisões que vão prejudicar os acionistas, aquelas pessoas que mantêm aquela instituição, o que é muito triste. Mas desculpa, é porque isso ficou na minha cabeça, eu queria comentar. Vamos, vamos Isso é voltar fato. para Inclusive a tua trajetória. nos próprios relatórios, né, da Anatel, o órgão regulador, tinha indicativos claros de interferência política na gestão da empresa, o que levou ela a essa condição. Mas enfim, e aí em determinado momento eu percebi que o Brasil passava por uma grande explosão de energias renováveis. A gente começou a ver aí uma grande expansão. Isso não é de agora, isso é 12 anos atrás, Hum. aproximadamente, 15 anos atrás. Nessa grande expansão, me veio o grande feeling, que eu acho que foi uma grande mola mestra para a minha carreira. Eu falei, perceba, o que está promovendo essa expansão das energias renováveis é uma coisa chamada tecnologia. Por quê? O módulo fotovoltaico de 20 anos atrás, se você pegar a produção de energia de um módulo fotovoltaico de 20 anos atrás e comparar com o de hoje, Mudou a diferença completamente. mudou completamente. Por quê? Tecnologia de silício, enfim, uma série de questões embarcadas ali que fazem com que os materiais tenham uma maior produtividade de energia. Mesma coisa para turbinas eólicas, enfim. E isso me levou a olhar com muito carinho e eu comecei a trabalhar na junção, tanto da visão tecnológica quanto da visão de engenheiro, né? E isso começou a moldar. Por isso que hoje muita gente fala, Frederico é um estrategista em transição energética. Uhum. Porque na verdade não adianta você. Para você não era só um debate sobre o ambientalismo, era uma questão econômica e estratégica para os países. Totalmente, totalmente. A questão ambiental, ela é importante, precisa ser tratada de forma séria. Uhum. Mas existe sim uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado, que, conectando com a questão ambiental, tem um potencial de impulsionar o Brasil de forma econômica assustadora. De uma forma muito assustadora. Nós vamos Não, falar sobre não isso. é o ambientalismo simplesmente por ambientalismo. Uhum. É você dar uma Não é resposta aquele ambientalismo que trava o seu desenvolvimento econômico. de Pelo jeito nenhum, contrário, de é uma jeito nenhum. grande oportunidade de unir uma coisa com a outra. Exato, exatamente. Aí é que está o ponto central, né? Não é o ambientalismo de militância, é um ambientalismo que você vai conectar ele com a oportunidade econômica, vai trazer a resposta que o meio ambiente precisa e vai gerar desenvolvimento econômico de forma sustentável. Você acha que essa tua trajetória fez você perceber isso antes das outras pessoas? E aí já migrar para esse ramo? Eu acredito que sim, mas eu acredito que outras pessoas também perceberam isso. E eu acho que muitas vezes o que eu procuro mostrar quando eu tenho a oportunidade de vir, como tenho aqui no seu podcast, é exatamente mostrar isso, né? A gente precisa pensar um pouquinho, ser um pouco pragmático do ponto de vista de oportunidade de negócio, que não.
não é só você ficar na questão ambiental, porque você não vai sair disso. Muitos projetos hoje não viram a chave, mesmo projetos que têm uma questão ambiental muito forte, não viram a chave por quê? Simples, você vai no BNDES, vai num banco, na hora que você mostra o plano de negócio, a conta não fecha. Vamos falar sobre isso também. E você acha que esse mercado tá com a mesma oportunidade que o mercado de telecomunicações lá atrás, que você citou? Sim, exatamente, a Para a mesma galera que está oportunidade. começando a vida aí, quem está se formando, você recomendaria estudar e migrar para esse segmento? Totalmente. Você me fez viajar aqui. Perceba, há 25 anos atrás, você não imaginava que nós estaríamos aqui fazendo um podcast que seria transmitido pela internet. Verdade, Há 25 anos atrás, você não imaginaria que você poderia fazer uma reunião online da sua casa de forma remota. sem dúvida. Há 25 anos atrás, você pagava uma fortuna de conta de telefone. Hoje, se você tiver um smartphone conectado numa rede Wi-Fi, você faz uma ligação até internacional a custo zero. Isso foi um grande desenvolvimento tecnológico, E há pessoas que eram contra a a privatização do privatização setor desse de... mercado, né? Exatamente. Sim. Então, isso foi uma grande oportunidade que nós assistimos uma construção de 20 anos. Né? Basicamente, hoje, toda a infraestrutura de telecomunicações hoje é que faz o mundo girar. Sim. A mesma questão está acontecendo do ponto de vista energético. A gente tem visto aí o conflito geopolítico aí, que envolve o Irã, enfim, a questão do Oriente Médio. No fundo, é uma questão energética. Uhum. Hoje o mundo está buscando, os países estão Que vai buscando, ser um grande gargalo para os países daqui para frente. já é um grande Porque gargalo, já é, né? já Porque é. quanto mais tecnológico é o país, mais energia ele precisa, e uma energia que seja sustentável do ponto de vista de você manter aquela quantidade de energia gerada, né? Não pode ter grandes oscilações. E quem chegar na frente disso aí vai se dar bem. E eu digo mais, Fernando. A gente tem uma população hoje, principalmente na Índia e na China, que ainda não consome energia nos padrões do Ocidente. Sim. Porque à medida em que essa população começa a ter qualidade de vida, ele vai comprar um aparelho de ar-condicionado, uma máquina de lavar roupa, Uma um carro televisão, vai elétrico, ter uma várias televisão. televisões em casa. Então, a tendência Mas o do... Lula falou que não pode ter mais de uma televisão em casa. Lamento, Só para quebrar o gelo aqui. entendi. É, E aí, na verdade, assim, à medida em que essa população desses países, principalmente da Ásia, estão melhorando a sua qualidade de vida, a demanda energética mundial tende a crescer de forma exponencial. E aonde a gente vai gerar essa energia? De que forma essa energia será gerada? E como essa energia vai ser produzida com baixa emissão de carbono? e aí, voltando aqui no início do nosso podcast, você acha que foi por isso, pela essa falta de preparo que nós tivemos um apagão em 2001, que a gente teve que contratar usinas termoelétricas a Várias. diesel A para diesel. poder sustentar aí a quantidade de energia que o Brasil precisava. Uhum. Na verdade, na minha visão, foi uma falta de planejamento, Total. uma coisa que o Brasil precisa levar muito a sério. A gente tem uma visão imediatista, uma visão de governo 4 anos, e já começa, já no primeiro dia da posse do governo, ele já pensa na reeleição, enfim. E o setor elétrico, o setor de infraestrutura como um todo, não só o elétrico, ele não vive de 4 em 4 anos, ele vive de planejamento de longo prazo, Assim, de 10, 20 anos para frente, né? daí para mais. Tá faltando um estadista aí para fazer isso, Sim. né? Tá faltando isso, um cara que não se importe com a reeleição, se importe mais com o desenvolvimento do país. E aí, para o pessoal entender bem, Frederico, o que que é a economia de baixo carbono, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui, que você também cuida bastante. Na prática, o que que é economia de baixo carbono? Vamos lá, economia de baixo carbono é um assunto que a gente tem que olhar ele por várias camadas, né? Eu diria que, num primeiro momento, muita gente vai pensar, energia fotovoltaica, energia eólica, enfim. Sim, é isso. No momento em que você passa a dispor de fontes energéticas que não têm emissão de carbono no seu processo produtivo, baixas emissões de carbono. Diferente do que o exemplo que você colocou de uma usina térmica que queima óleo diesel, Uhum. né? Ou a gás, Ou a gás natural, enfim. E nesse sentido, o que seria a economia de baixo carbono? Perceba, o mundo hoje ele está demandando, citamos o exemplo da energia, mas à medida em que China e Índia começarem, as suas populações começarem a demandar
produtos, a indústria de aço vai ter que dar uma resposta, a indústria de alimentos vai ter que dar uma resposta, e outras indústrias, transporte aéreo. Essas três indústrias hoje são altamente emissoras de CO2. Perceba, Fernando, se você simplesmente vamos salvar o meio ambiente, vamos parar a indústria de transporte aéreo, você cria um caos no mundo. Sem dúvida. Vamos produzir menos aço porque a gente precisa salvar o planeta. Você cria um desastre pior do que um pós-guerra. Vamos. Qualquer indústria de alimentos, e aí? Fertilizante usa combustível fóssil para ser produzido. Aí E a o gente. Brasil é muito dependente de fertilizante externo, né? Sim, Principalmente muito. lá da Sim, Rússia, da Ucrânia, sim. que estão em guerra, e aí dificulta aqui a chegada desses produtos. E hoje está bem mais complicado. A Uhum. gente pode detalhar isso. Só citando o exemplo dessas três indústrias, a gente não pode simplesmente interromper o processo produtivo porque vamos criar um caos econômico. Ao mesmo passo, a gente precisa repensar a forma como essas indústrias funcionam para que a gente consiga reduzir a pegada de carbono dessas indústrias. É aí que entra a economia de baixo carbono. Entendi. E aí que entra soluções tecnológicas capazes de manter essas indústrias operando, reduzindo as suas emissões de carbono, e dentro desse processo surgem oportunidades. Por quê? O potencial que o Brasil tem de recursos naturais para trazer a resposta que essas indústrias precisam é É gigante. gigantesco, né? Diferente do potencial da Europa, que é um potencial Não, muito total. baixo, quase Não, nulo. o Brasil, cara, era para ser uma grande potência, né? Pelo tudo que a gente tem aqui de, de bens aqui, de recursos naturais, né? Disponíveis, né? Sem guerra, sem grandes catástrofes e tal. Se a gente tivesse minimamente um bom planejamento e uma visão de longo prazo, a gente poderia ser um país muito Mas, mais desenvolvido. mas eu vou te falar uma coisa. Ter somente o recurso não garante a prosperidade. Sim, A gente tanto é tem que nós estamos patinando até hoje. exemplo claro. A gente tem países da África que são ricos em recursos minerais e são pobres. Aqui do nosso lado, Venezuela, riquíssima em petróleo, e está mergulhada em uma crise social, política e econômica absurda. Por outro lado, países que não dispõem de tantos recursos minerais são riquíssimos. Uhum. Né? Mas é uma questão de mentalidade, né? Exato, Você é uma vê, questão de é uma mentalidade. mentalidade da sociedade, das pessoas. Uhum. Mas isso aí dá um outro podcast. Não Nossa, vamos falar disso não, senão a gente isso dá uma aula de dá. horas e horas. E aí, cara, dentro dessa economia de baixo carbono, tem um tema que é o hidrogênio verde, que Uhum. imagino que esteja inserido ali, que é até objeto de seus estudos, né? Você vai se Sim. especializando nessa área, para a galera entender o que é o hidrogênio verde E nessa economia toda aí. o hidrogênio ele sempre existiu na indústria. Para produzir fertilizante, como eu coloquei, é necessário hidrogênio. A grande questão é que esse hidrogênio sempre foi produzido com combustível de origem fóssil. E uma resposta que está sendo dada pela sociedade, está sendo colocada, é você obter hidrogênio por outras fontes que não é pelo combustível fóssil, para que você possa efetivamente, dois aspectos, reduzir a pegada de carbono, e o segundo aspecto, sair da mão dos países que integram a OPEP, como a gente está vendo agora. Uhum. Bloqueou o estreito lá de Hormuz, parou de passar petróleo, enfim, a coisa complicou. Os preços dispararam, pode Os ter preços, desabastecimento e tal. desabastecimento, o produtor rural já tá tendo dificuldade para trazer fertilizante para a safra do segundo semestre, né? Então, existe o vetor, é isso que eu já coloquei aqui um momento e agora chegou a hora da gente frisar isso. Existe o vetor ambiental, que você produz o hidrogênio com baixa emissão de carbono, mas existe o vetor econômico, que é você sair das mãos de um único fornecedor. A Alemanha sofreu muito isso com a Rússia. Por causa do gás. Exatamente, quando estourou a guerra, a Rússia fechou a torneirinha Uhum. e pronto, né? E o pessoal ia morrer de frio lá. Exatamente. E hoje o que está acontecendo? Hoje esse gás que a Rússia despachava para a Europa, ele está mandando para a China. E a China está utilizando este recurso para os seus processos industriais. Então, É porque isso também faz parte de uma guerra geopolítica. sim, de fato. Tem vários interesses por trás disso aí. Sim. E quanto mais independente for o país desses produtos, melhor.
E a Exatamente. gente tem essa oportunidade aqui. O Brasil tem essa oportunidade porque o Brasil é um país rico de recursos, energia, a gente tem a solar, eólica, hidráulica, biomassa, enfim. A gente produz alimentos, nós abastecemos 30% da população do mundo, tá? Produzimos aqui 3 safras por ano, Uhum. coisa que nenhum outro país do mundo tem a capacidade de produzir grãos, soja, milho, como o Brasil faz, né? Agora, qual é o país que a gente quer? A gente quer um país que vai ser um eterno exportador de commodity, ou o Brasil vai pensar numa estratégia de produzir a commodity, beneficiar ela e vender essa commodity com valor agregado adicional, né? E aí, quando a gente fala em produzir, processar essa commodity, no caso de soja, por exemplo, no país, a gente está falando de gerar emprego, a gente está falando de gerar renda, Sem dúvida. estamos falando De de novos novos mercados. mercados, acessar novos mercados, fortalecer a indústria. Eu dei o exemplo do agro. A gente pode fazer isso com aço, por exemplo, Uhum. né? Muito se fala em exportar o hidrogênio. Não faz sentido você exportar uma molécula que é uma commodity. É muito mais racional você Mas, utilizar esse hidrogênio no Brasil para produzir aço e vender o aço. mas você não acha que também há uma pressão dos outros países para que o Brasil não faça isso? Que ele continue só exportando a commodity? Para o outro país pegar a commodity, beneficiar isso, gerar novos produtos e devolver? A pressão sempre vai existir, Uhum. Fernando. Sempre vai existir a pressão. Agora, a forma como o Brasil reage a esta pressão é que vai determinar qual é o posicionamento que o país vai ter. Uhum. Porque pressão geopolítica, desde que o mundo é mundo, ela existe, Uhum. né? E a gente Agora, tem que saber lidar com ela e jogar o exatamente. jogo de forma a não prejudicar o nosso E país. se posicionar globalmente, exatamente. Sobre esse tema do hidrogênio verde, o que que o público geral não entende, que ele mais erra ali na avaliação do hidrogênio verde, que você já viu aí na sua Pois caminhada? é, pois é. A grande questão é que eu acho que, na minha opinião, esse tema ainda não é de total conhecimento do público que está nas ruas, podemos dizer assim, É. Eu né? posso dizer o que eu vejo falando aí, Aham. e acredito que minha visão está errada, que eu acho que é a da maioria das pessoas. Não, isso aí não vai dar certo, isso aí é muito caro para Sim. desenvolver essa tecnologia, não tem escala, né? É muito difícil, o pessoal não entendeu ainda, exige muita pesquisa ainda para esse produto ser uma realidade para as pessoas. É isso mesmo? Ou nós já chegamos num ponto que, não, já dá para começar a utilizar? Eu vou responder sua pergunta com outro exemplo. Hum, 50 anos atrás, o governo brasileiro lançou um negócio chamado Proálcool. sim. Quem comprava um carro naquela época a álcool era chamado de maluco. Você vai é maluco, você vai comprar um carro a álcool, vai falhar, vai dar pau, o carro não funciona, O motor não o aguenta. motor não aguenta, de manhã para fazer ligar, se estiver fazendo frio, o carro não pega. É verdade. Meu pai teve um Corcel a álcool. Pois é, hoje, praticamente, eu arrisco a dizer, mais de 80% dos veículos que circulam no Brasil tem motor flex, funciona com etanol e gasolina. É, E mas ninguém percebe isso. sim, É uma coisa que já virou rotineira, você não percebe. Você pode colocar etanol ou gasolina que vai funcionar. sim. O que que fez de Mas tem 50 anos gente para que cá? fala que a cada 2 tanques a álcool tem que botar um de gasolina para dar uma lubrificada. Isso é mito, na sua opinião? Pois é, eu Eu não sei. eu também, eu não tenho esse, Eu tô trazendo aqui o que o pessoal fala aí na rua. muitos dizem isso, eu não tenho acesso a informações que possam comprovar isso do ponto de vista técnico científico, né? Porque na prática, Frederico, nessa questão do álcool, gasolina, você tem toda a razão, né? O pessoal apostava que não ia dar certo e Uhum, deu certo. sim. Só que, na maior parte do tempo, é mais vantajoso você continuar abastecendo com a gasolina do que com álcool. Porque o desenvolvimento do álcool é inferior, né? Uhum. Aí entra uma É a questão, questão, você faz uma conta ali, preço dos dois meu Deus, me fugiu aqui o nome a da. equivalência lá. É, você acaba não abastecendo com álcool porque não vale a pena. É mais caro. Uhum. Aí entra uma questão, Fernando, que se você for olhar a questão de eficiência, enfim, possivelmente eles são equivalentes. Mas quando você fala preço, tem um outro componente que preocupa. Porque a gente sabe que na formação do preço que está na bomba tem a questão tributária.
E falar de questão tributária no Brasil, muita gente acha que é um manicômio o aspecto tributário que a gente tem, né. Então, muitas vezes, esse preço final da bomba não reflete efetivamente o que aquele combustível tem de potencial para oferecer para o consumidor, porque o consumidor está falando somente do preço na bomba, e muitas vezes aquele preço ali tem uma série de impostos embutidos ali, que não trazem atratividade para o cliente. É verdade. É o Estado atrapalhando o desenvolvimento daquele produto. Sim, sim, Podemos avaliar dessa forma. a questão tributária, não só a questão tributária, a questão do que a gente chama de custo Brasil é um fator muito claro. Isso está ficando evidenciado Cada vez nos mais. projetos de hidrogênio do Nordeste brasileiro, né? Porque hoje as associações que representam a indústria do hidrogênio estão gastando sola de sapato aqui em Brasília toda semana. Por quê? Porque ainda não temos a regulamentação completamente finalizada e o Brasil tem uma carência de infraestrutura, principalmente de rede elétrica no Nordeste, que de certa forma é um empecilho, um obstáculo para os projetos. Tem uma certa insegurança jurídica ainda nesse setor. Sim, de certa forma sim, porque o setor elétrico ele tem tido nos últimos anos uma judicialização muito crescente, né? E isso Então, gera insegurança. o hidrogênio verde não é mais uma promessa, ele já está sendo uma realidade para Já é alguns uma, projetos. já é uma Já é realidade. economicamente viável. Sim. Quem está ouvindo a gente está aqui em Brasília pode inclusive agendar um passeio num ônibus a hidrogênio, fruto de uma planta de P&D que foi desenvolvida pela Neoenergia, que é a empresa concessionária aqui de Brasília. Pode agendar lá um passeio para circular nos monumentos de Brasília, no eixo monumental ali, em cima, em um ônibus a hidrogênio. É um projeto de P&D, já é uma realidade. Sim, que tem uma planta de abastecimento que fica ali em Taguatinga. Exato, é onde foi feito o projeto, onde ele está funcionando. É lá que é produzido o hidrogênio e é lá que este ônibus é abastecido. E este ônibus ele circula, se não me engano, aos sábados, né? Ele circula para a população entender como é um ônibus movido a hidrogênio. E por que que isso não está, por exemplo, nos carros ainda? Se você está conseguindo fazer isso num ônibus, por que que você não consegue fazer isso num carro? Já, Ou exi já existe um carro? já existe carro a hidrogênio, já existem carros hoje a hidrogênio. A grande questão, e isso é um desafio hoje que acontece na Europa, e o Brasil também é um desafio, a grande questão é que a infraestrutura hoje mundial foi feita pensando em petróleo. E, por exemplo, tem alguns carros, alguns lugares na Europa que têm dificuldade de colocar a estação de abastecimento de veículos a hidrogênio. Isso é um impeditivo. Mas aí é uma questão de infraestrutura de mindset. Por quê? A nossa sociedade foi desenvolvida toda em cima de um negócio chamado petróleo. Sim. E é por isso que a gente fala, a gente está numa transição energética, a gente está tendo que sair de uma economia focada no petróleo para a gente ir para uma outra economia focada É meio que em bioenergia. abandonar a máquina de datilografar e vir para o computador. Exatamente, Você tem que exatamente. aceitar que a máquina de datilografar É não é boa exatamente, mais, não é tão boa mais. exatamente. Vamos para uma tecnologia melhor. E Mas, muita gente falou isso sobre o próprio carro elétrico, sim, que era todo um questionamento, não tem infraestrutura de abastecimento, e aí as pessoas acabam podendo colocar o abastecimento na sua própria casa, exato. né? Na E sua- agora está começando a surgir vários postos aí de abastecimento de carro elétrico. Tem até que sair uma regulamentação aí do GDF Uhum, para poder dar segurança para quem quer instalar um posto de abastecimento nos locais adequados, né? Mas já é uma realidade, que sim. muita gente achava que não ia acontecer. Uhum. Ah, eu não consigo viajar com carro elétrico. Agora você já consegue. Já tem posto de Já abastecimento na tem posto na estrada. estrada aí, você vai Vai fazendo a conta abastecendo. aí, certinho, você dá conta Uhum. de viajar. Você acha que isso vai acontecer com hidrogênio verde também? Eu acredito que sim, isso já está acontecendo. Já temos trens hoje rodando a hidrogênio na Europa. Na China já tem trem rodando a hidrogênio. Caminhões pesados rodando a hidrogênio. É uma questão de transição, é uma questão de se preparar para isso. Aí vem a pergunta: como nós estamos nos preparando para essa nova indústria? E eu acho que essa pergunta é super importante. E acho que tem uma outra pergunta, porque
eu entendo que o mercado de carros elétricos não se desenvolveu mais rápido porque a indústria do petróleo não queria que isso acontecesse. Uhum. Eu imagino que agora a indústria do carro elétrico também não vai Sim, querer sim, que a indústria do carro a hidrogênio verde se desenvolva, ou pelo menos não se desenvolva tão rápido, sim. agora que eles estão começando a tomar os espaços. Você acha que tem essa competição? Sem dúvida existe sim essa disputa. Estamos falando de mercados bilionários, né? Estamos falando de uma indústria hoje que movimenta, a indústria automotiva movimenta muito dinheiro e evidentemente sim existem essas questões políticas, geopolíticas e geográficas, né? Exemplo, o Brasil praticamente é o único país que usa de forma ampla etanol, né? Mas por que apostou nisso? E aí, o Brasil vai continuar apostando em veículos a hidrogênio, veículos a biogás, a biometano? A gente vai seguir este caminho? Você falou uma coisa que me colocou me chamou a atenção para um ponto que eu discuti outro dia com um colega. O Brasil, dois aspectos em que o Brasil fez apostas corretas, com visão de Estado e foi sucesso. Primeira, Embraer. Sim. Antes do Brasil pensar, e eu, uma pessoa que eu admiro muito, Osiris Silva, ele, assistindo a entrevista dele, ele disse, olha, então você quer fabricar avião? Ele falou assim, não. Primeiro eu quero formar os engenheiros que vão fabricar o avião. E ele fundou o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E foi de lá que surgiu o embrião da Embraer. A Embraer hoje é uma potência mundial que vende jatos para a aviação regional. É uma O- visão de longo prazo, não foi Sim. pensada em 4 anos para ganhar a próxima eleição. Segunda coisa que colocou o Brasil num protagonismo fantástico, que também tem a ver com o desenvolvimento tecnológico e pesquisa. Um negócio chamado Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Há 50 anos atrás, falar em plantar soja no Cerrado Brasileiro era, se alguém falasse isso, esse cara é maluco, esse cara bebeu alguma bebida estragada, tá Tá pirado doido? da cabeça. Hoje o Cerrado Brasileiro é a maior potência em produção de soja. Por quê? Porque existiu uma empresa que pensou em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de fertilizantes e de insumos químicos para produção. Eu poderia desenvolver mais esse tema. Eu trabalho na FINEP, você sabe, que é uma Sei. agência de fomento que financia ciência, tecnologia e inovação, mas eu como a- prefiro não entrar muito nisso, só queria fazer um comentário, primeiro sobre a Embraer. Você tem toda a razão nisso. Foi feito passo a passo ali, com um objetivo de longo prazo, e no momento certo o governo saiu e deixou a Uhum. empresa no mercado operando, e por isso que deu muito certo, na minha opinião. Se o governo tivesse permanecido na Embraer até hoje, provavelmente ela tivesse fechado. E a Embrapa dá esse subsídio para o agricultor, para o agronegócio brasileiro, que é o que move esse país, de desenvolver tecnologia em parceria aí com grandes fazendas e tal, de cada vez estar produzindo mais num território menor, Uhum. né, e com muita tecnologia. Isso realmente é sensacional. Isso prova que se a gente tiver um foco, uma meta, uma decisão certa para aproveitar essa oportunidade, o Brasil pode despontar. Por exemplo, a China não apostou no carro elétrico. Sim. A China desenvolve carro elétrico desde a década de 90. A Uhum. primeira bateria de carro elétrico andava a 5 quilômetros, Sim. entendeu? E os caras ficaram lá. Pá, 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 pá. Quantas fábricas, fabricantes de carros elétricos não tem na China hoje? Mais de 100. Mais de 100. Cara, olha que loucura, mais de 100, cara. É muita coisa. Estados Unidos deve ter 4 montadoras ali, 3 ou 4 montadoras de carro. A China tem mais de 100 carros, fabricantes de carro elétrico. Por que que o Brasil não pode desenvolver um carro a hidrogênio e apostar nesse mercado e fazer uma fábrica aqui, igual ele fez com a Embraer, por exemplo? Hum. É uma questão de visão de longo prazo. É uma coisa que não dá votos para a próxima eleição, porque o resultado disso vem no longo prazo. É exatamente essa a questão. E você colocou um ponto que me veio à memória, um estudo antigo, um estudo de 2009 do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, uma entidade vinculada ao MCTI. Você falou da China com mais de 100 fábricas de carros elétricos, tá?
90% dos módulos fotovoltaicos que o Brasil utiliza hoje para projetos de energia solar fotovoltaica são chineses, né? E esse estudo do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos dizia o seguinte: o Brasil hoje produz silício em grau metalúrgico. E o silício, para ser usado no módulo fotovoltaico, ele tem que ter o grau cristalino, que é 99, um monte de 9 depois da vírgula. E esse estudo de 2009 falava, olha, vai surgir uma explosão neste mercado e o Brasil precisa se preparar para produzir silício em grau cristalino. O Brasil não se preparou. O que acontece? O silício sai do Brasil, vai no navio, chega na China, a China produz o módulo fotovoltaico, entra no navio, volta e a gente compra um produto. Se você for pegar... Cara, eu não sei você, mas eu fico revoltado Totalmente. quando eu escuto essas coisas, porque, bicho, a gente poderia ser um país muito mais rico, cara, muito mais desenvolvido, protagonista de vários Sim. setores aí no mundo. E Sim. não é, por conta de decisões equivocadas, ou de precisamos. falta de decisão. Precisamos. E nesse sentido, Fernando, a gente está aqui fazendo essas críticas. Eu acredito muito no poder que o Distrito Federal tem, porque o Distrito Federal é o palco dos grandes debates da sociedade, né? E aí eu deixo um convite aqui para quem está acompanhando aí pelas redes sociais, enfim. Se você, quem está ouvindo, você, enfim, é hora da gente se integrar a esse debate. Né? Não adianta a gente ficar com esse discurso de cantina de faculdade ou de botequim na sexta-feira. Poxa, vamos participar, se especializa, pegue uma área que você goste, comece a propor, procure uma associação, alguém que representa o setor que você está, comece a propor ideias, porque não adianta só você se indignar. A indignação é importante. Assim como a gente, eu às vezes fico vendo esse universo de oportunidades, a gente realmente fica aborrecido, fala, poxa, a gente podia estar crescendo numa velocidade exponencial. Depois da indignação tem que vir a ação, e a ação significa se organizar e propor efetivamente um debate qualificado, né, para que a gente E não consiga fazer uma superar isso. regulamentação que vai travar o mercado. Sim, Né? total. Ou que vai impedir o investimento. Uhum. Porque você faz tanta regra, tanta taxa, tanta tarifa, que o investidor olha e fala, não, isso aqui, a planilha não fecha a conta, como você falou. Exatamente. Você planilha lá e fala, não, isso aqui não vale a pena. A conta não fecha. Não fecha. Então, vamos deixar para depois. Enquanto isso, os outros países estão se desenvolvendo. O pessoal gosta muito de citar a China. A China, as grandes cidades da China que se desenvolveram, são altamente tecnológicas hoje, são ambientes do qual foi implantado o livre mercado. Sim. Tarifa zero, pode importar o que você quiser, e aquele negócio prosperou de uma forma absurda, né? E a gente fica achando que a China prosperou porque é comunista, né? Não é isso. Isso É isso, é porque quando você estuda os fundamentos econômicos, você sabe qual é o caminho da prosperidade. E o livre mercado é um deles. A China, a gente citou aqui o mercado de carro elétrico, 100 fábricas e tal. Você pode olhar e falar, cara, isso aí não vai sobreviver por muito tempo, vai diminuir, vai ficar 10, 12, 8, sei lá. Já tem um estudo sobre isso, né? Não tem mercado para todo mundo. Mas olha como é lindo a concorrência. Isso vai fazer os carros se desenvolverem cada vez mais, porque é um querendo vender mais do que o outro, e vai deixar no mercado as melhores opções para o cidadão. Isso é o ambiente de concorrência com o livre mercado, né? E a gente poderia criar esse ambiente aqui. Sim, na verdade, a grande questão é que para criar esse ambiente, nós não podemos sofrer uma contaminação ideológica. Isso existe funcionando de forma regular porque conseguiu estabelecer parâmetros e estabelecer os limites para que a gente não coloque dentro de um debate de desenvolvimento econômico questões de matriz puramente política, partidária, ideológica. É isso que hoje está travando, na minha visão, boa parte do que a gente vê no Brasil, porque a gente está assistindo hoje um cabo de guerra, enquanto a economia está sangrando, porque a questão do debate político e ideológico está prejudicando a gente enormemente. Total. E a gente fica travado, né? A gente tem que se unir como nação para tomar uma direção, um rumo certo para desenvolvimento e prosperidade. Nesse ramo, nesse setor do hidrogênio verde, qual é o diferencial que o Brasil tem em relação aos outros países, na sua visão? Primeiro, é o que a gente ouve falar bastante sobre os projetos do Nordeste. A gente tem água, sol e vento.
E aí a gente está falando sobre o hidrogênio proveniente da eletrólise, né? Que já tem hubs de hidrogênio anunciados no Ceará, em Pernambuco, a Bahia também está desenvolvendo, apresentando o seu hub, e Rio Grande do Norte também, com alguns projetos, inclusive para combustível sustentável de aviação. Essa é uma rota de baixa emissão de carbono, uma rota eletrointensiva, né, que, como eu disse aqui, tem sofrido alguns problemas por conta da infraestrutura elétrica do Nordeste brasileiro. Quando a gente sai um pouco do Nordeste e vem um pouco para o Centro-Sul, evidentemente a gente não tem a incidência solar no Centro-Sul do Brasil como temos no Ceará. Por isso que no verão todo mundo vai passar férias lá em Fortaleza, porque o sol é uma maravilha. O que acontece? A gente pode explorar outras rotas tecnológicas para produzir hidrogênio, como, por exemplo, a rota da bioenergia, a rota da biomassa. E nesse sentido, aqui vai um elogio para o parlamento brasileiro, Fernando, porque a lei brasileira do hidrogênio, o marco regulatório do hidrogênio, ele foi feito com um princípio chamado neutralidade tecnológica. A Europa, ela se amarrou em um princípio tecnológico e hoje eles buscam, de alguma forma, já tem empresas alemãs, inclusive, fazendo movimentos para que a Europa adote neutralidade tecnológica. O que é a neutralidade A tecnológica? neutralidade tecnológica é o seguinte: não importa de onde você produz o hidrogênio, se ele tiver uma relação de emissão de carbono menor do que o hidrogênio que vem do petróleo, ele é um hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, se eu produzir o hidrogênio, por exemplo, com etanol, com biogás, com biometano, a relação de emissão vai ser menor do que a relação do hidrogênio fóssil que vem do gás natural, por exemplo. E aí esse hidrogênio, ele é de baixa emissão de carbono, independente do método que você utilizou para produzir. Isso foi um avanço muito interessante, é um elogio aqui que eu faço ao parlamento brasileiro, porque soube entender o potencial brasileiro, não só da eletrólise como de outras rotas, e não cedeu a pressões internacionais da comunidade europeia. Isso foi uma coisa muito importante e que hoje coloca o Que Brasil... não quer que a gente desenvolva o nosso mercado. de certa forma, Dessa sim. forma é isso. Queria travar o mercado somente em uma rota. E aí, como isso se conecta, né, com o agro, por exemplo? O Brasil hoje tem um potencial de biomassa residual muito pouco explorado. Essa biomassa pode gerar, por exemplo, biogás, e o biogás pode ser usado para produzir hidrogênio. Pode gerar Biomassa é biometano. o resíduo ali da produção. Por exemplo, a cana que foi ali espremida para Exato. tirar o açúcar, o álcool, aquele bagaço da cana é uma biomassa para produzir isso aí. O bagaço da cana, a própria vinhaça, que é um subproduto da produção do etanol, dejeto de criação de porco, dejeto de suinocultura pode produzir biogás. Você pode produzir biogás com dejeto de gado leiteiro, né, com cama de aviário, aquele estercozinho que fica lá depois que os frangos são abatidos, cama de aviário você pode produzir. E Tem aí é que vários inúmeras produtos aí que podem ser utilizados para isso. inúmeras. O Brasil pode liderar essa corrida do hidrogênio? O Brasil pode Do hidrogênio liderar verde, né? do hidrogênio e também do biogás e biometano. Um outro ponto muito interessante, que foi também uma grande conquista, falando agora sobre a questão da biomassa residual, foi a Lei Combustível do Futuro, que estabeleceu mandatos para biogás e biometano, né? Ela foi aprovada em 2024, essa lei, se não me engano, 24 ou 25, enfim, e foi exatamente uma lei, um marco regulatório que colocou mandatos de biogás e biometano. Hoje já temos veículos já rodando a biometano, ônibus rodando a biometano. A região sul do Brasil tomou uma grande proporção, porque é onde a gente tem criação de proteína, criação de animais, né, para produção de proteína animal, questão de soja, enfim. A gente já tem ônibus hoje rodando no Paraná, São Paulo, enfim, a biometano. E é um grande diferencial. Então perceba, a gente está utilizando, ora, o vento e o sol do Nordeste, ora, o resíduo da região Centro-Sul, principalmente a região Centro-Oeste, que produz produtos voltados ao agro. Então, nós estamos operando duas grandes vocações regionais. Significa dizer o seguinte:
o projeto ele vai se adequar à vocação regional E para que a gente consiga isso aí fazer. está conectado também com a produção de fertilizantes. Totalmente, Concorda? totalmente. Por que o Brasil não produz os fertilizantes? Cara, fica importando lá do outro lado do mundo. O Brasil começou este movimento, inclusive eu até tratei isso de certa forma na minha dissertação de mestrado, e também no caderno de hidrogênio da Fundação Getúlio Vargas, que eu sou um dos autores, Legal. isso foi bem colocado. A questão é que o gás natural brasileiro ele é muito caro e é difícil competir com o gás natural, por exemplo, do Catar, Cara, mas do Irã, por que que o gás natural brasileiro é muito caro? porque Tem algum motivo, tem algum componente ali tem, que tem encarece. alguns Qual é o tem, principal? tem alguns componentes com relação à contaminação de CO2, que ele vem do pré-sal, ele vem com um certo grau de contaminação. Tem a questão de infraestrutura, o Brasil não tem uma rede de dutos para levar gás natural para o país inteiro, a gente tem uma malha de dutos de gás pequenininha, muito insignificante em relação, lógico, se comparar com o tamanho do país, né? Tem a questão de competitividade, de questão de abertura de mercado, tem uma série de fatores. Mesmo que isso foi colocado, mesmo o Brasil produzindo fertilizante, olha só para você ver como que entra a questão da competitividade do país. Mesmo o Brasil produzindo fertilizante aqui, era mais barato importado que comprar o nacional. Incrível isso, né? A resposta que o país fez foi o que a gente chama de Plano Nacional de Fertilizantes, que foi um documento que iniciou em 2018 e teve uma revisão agora no MDIC com a visão de 2050, né? De novo, é preciso pensar numa estratégia. Por quê? O Brasil, eu costumo dizer que o agro brasileiro é um gigante com pé de barro. A gente produz aí 30% do PIB brasileiro vem do agro e a gente depende totalmente, Cara, eu 85% ia do olhar esse fertilizante. mercado assim, eu ia olhar e falar, cara, por que que o fertilizante aqui é mais caro do que importa? Ah, é porque não tem os dutos. Pô, tira os impostos todos dos dutos, faz os dutos. Né? Ah, porque a mão de obra, não tem mão de obra qualificada. Cara, vamos investir em cursos de Hum. mão de obra para qualificar esse setor. E é tirando todos os entraves que estão identificados, para fazer esse negócio prosperar. Porque E- senão a gente perde o bonde da história. mas isso acontece, Fernando, numa visão, de novo, desculpa estar sendo repetitivo, Não, tranquilo. de longo prazo. Sem dúvida, Uma sem rede dúvida, de sem dutos dúvida. não se faz em 4 anos pensando na próxima Tá eleição. faltando um Barão de Qua- Mauá. Qualificação de mão de obra, você não faz hoje, vem aqui, faz um cursinho de 2 horas, você já vai sair qualificado. Não é assim que acontece. Né? Então, é preciso uma visão de longo prazo sobre essas questões. É preciso se debruçar e pensar numa visão de país com relação Sem a dúvida. isso. Você acha que esse setor é uma possibilidade de reindustrializar o Brasil? Totalmente, não só a questão de fertilizantes. O próprio processo da transição energética é uma possibilidade gigante da gente reindustrializar o Brasil. Né? Não faz sentido eu produzir o hidrogênio aqui, botar ele num cilindro e levar para a Europa. Porque a Europa vai usar esse hidrogênio para fazer alguma coisa. E por que essa alguma coisa não pode ser feita aqui no Brasil? Sim, total. E ao invés da Europa comprar uma commodity a um preço pequenininho, ela compra uma manufatura de baixa emissão de carbono, pagando um prêmio que foi porque foi produzida no Brasil. Você acha que ainda falta investimento no desenvolvimento dessa tecnologia ou o mercado está dado? O que está faltando é tirar esses entraves aí, essa burocracia, esse custo Brasil da frente. Ainda assim, nós temos ainda um grande desafio tecnológico pela frente, principalmente com relação à indústria de aço, que é uma indústria que vai demandar hidrogênio para descarbonizar suas operações. A própria indústria da aviação hoje, quando a gente fala de combustíveis de aviação hoje, olha para você ver, as duas rotas mais promissoras hoje para produzir combustível sustentável de aviação. Uma é pelo etanol, dispensa comentário. O Brasil já assumiu o seu protagonismo. A outra é uma rota chamada REFA, que envolve óleos e gorduras vegetais, que o Brasil tem de sobra por conta de processamento de soja, se a gente desejar produzir soja, processar soja e outras biomassas que são fontes de óleos vegetais. Né? Então perceba, a oportunidade está aqui, a abundância de matéria-prima está aqui. O que falta? Eu tive o prazer de participar da inauguração de uma planta de combustível de aviação no Rio Grande do Norte.
no Senai UFRN lá em Natal, né? Fantástico. Uma planta piloto que produz e, por incrível que pareça, a molécula é a mesma do combustível de origem fóssil, de petróleo, derivado de petróleo, que abastece o avião, né? Agora, qual que é o grande desafio? Você precisa escalar isso do ponto de vista tecnológico. Para quê? Reduzir custo de produção, né? Ter escala, porque não adianta você produzir 50 litros, sendo que o mundo consome 50 bilhões de litros. Estou dando um chute aqui, não Uhum, sei o número uhum. exato, né? Não, total. Então, em alguns aspectos já temos soluções postas, em outros nós precisaremos avançar, e aí é que entra a questão do exemplo, né, da Embraer e da Embrapa, desenvolvimento tecnológico, que é exatamente o grande desafio. O investidor ainda está com medo desse mercado ou ele já está convicto que é um caminho que vai dar certo? O investidor, a depender do que você vai fazer com o seu recurso energético ou o seu recurso bioenergético, ele já consegue ver resultado. A gente está enxergando isso muito claramente hoje na indústria de fertilizante. Por quê? Porque o investidor fala assim: espera aí, eu vou deixar de vender soja porque eu não tenho fertilizante. Ou a minha safra vai ter uma quebra significativa porque eu não tenho fertilizante. É possível produzir por outra forma, sem depender de um agente externo, de um vendedor externo? É possível. Vamos começar a pensar nisso. Mesmo que isso, nos 2 primeiros anos, não tenha o resultado que eu desejo, mas eu quero apostar nisso. Isso a gente está começando a enxergar já. Tem muito projeto bonito e pouca execução? Ou os projetos estão sendo executados? Eu diria que muitos projetos bonitos hoje morreram no PowerPoint, tá? Porque exatamente quando você pega uma planilha do modelo de negócio e leva para um banco, o banco fala: olha, me desculpe, isso aqui não para de pé. Cadê o comprador desse produto? Cadê a garantia bancária? Cadê, enfim. E o que precisa acontecer na tua visão para cair esse custo de verdade e esse projeto ser viável? Questão de financiamento, hoje a gente está com um modelo econômico, uma taxa de juros que está, de certa forma, Impeditiva, né? impeditiva para investimentos. A questão geopolítica mundial também, né? Essa questão geopolítica aí que envolve Estados Unidos, Europa, China, Rússia e agora o Oriente Médio, também tem trazido uma certa insegurança. Mas nós estamos chegando num momento em que o investidor, mesmo sobre esse risco que está posto, ele vai ter que tomar uma decisão, porque senão começa a faltar insumo, por Uhum, exemplo, para o agro. uhum. E aí afeta a economia como um todo, Aí né? afeta 1/3 do PIB Você brasileiro. elogiou o Congresso aí com a regulamentação do setor e tudo, mas tem vários entraves ainda. Uhum. Você acha que só organizou o setor ou ainda existem vários problemas que podem ser resolvidos por meio da legislação? Na verdade, o marco legal do hidrogênio, né, ele estabeleceu benefícios creditícios. E esses benefícios ainda não foram regulamentados, se não me engano, está no Ministério da Fazenda para emitir lá o decreto, enfim, que vai regulamentar o acesso aos benefícios creditícios. E, evidentemente, os primeiros players que estão desenvolvendo esses projetos estão aguardando essas definições, né? Por quê? Porque eles foram os primeiros a tomar o risco. Uhum. E como os primeiros a tomar o risco, eles querem ter essa contrapartida governamental para que o projeto dele fique de pé e funcione. Falta regulamentar a lei. Um Exato, falta decreto o regulamentador. decreto regulamentador, no caso específico da questão do hidrogênio. E o governo está na velocidade certa ou isso aí ainda vai demorar? Pois é, Eu sei que não dá, essa te- pergunta de teve, $1 milhão, isso é uma pergunta de 1 milhão de mas você que está dólares. acompanhando esse setor, às vezes você está sabendo como é que está essa Teve, negociação. teve um evento na Apex há uns 20 dias atrás que até houve até uma crítica nesse sentido, né? Uma pessoa falou: olha, toda vez que a gente pergunta um prazo, uma data, é sempre nos próximos 15 dias, né? E, enfim, do ponto de vista do investidor, fica realmente complicado, né? Uhum. Do ponto de vista do governo, né? Concessão de crédito é uma coisa muito sensível, ainda mais no momento em que você está num cenário macroeconômico muito difícil, né? Em que a gente está vendo aí a questão do malabarismo que está sendo feito para manter as contas públicas
minimamente em dia. Então, é um desafio bem complexo, meu amigo. Às vezes o cidadão comum não entende o peso que isso tem no setor, né? O peso que uma regulamentação, Sim. ou uma regulamentação mal feita, ou a ausência de uma regulamentação que dê segurança jurídica, afeta o setor. Uhum. E aí você está falando de baixo desenvolvimento por conta Sim. disso, de diminuição dos empregos, Baixo de geração, investimento. baixo investimento, eventual ausência de geração de riqueza para a nossa cidade, enquanto Uhum. isso não vai se ajustando, né? Um exemplo bem claro para o cidadão entender isso é o seguinte: olha, eu tenho aqui uma sacolinha de dinheiro para investir nesse empreendimento. Para que eu faça o investimento nesse empreendimento, eu estou fazendo a minha parte, eu preciso que o regulador, enfim, o agente de governo, faça a parte dele. Ele não está cumprindo a parte dele. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sacolinha de dinheiro e vou colocar no banco, que aí ela fica me rendendo, esse dinheiro fica rendendo lá no banco, e enquanto o governo decide, aí o dinheiro está rendendo lá no banco. É claro, porque o investidor está olhando o retorno também, né? Exato, exato. Ele quer que o setor se desenvolva e tudo, mas só vai cair de cabeça ali se tiver viabilidade econômica com retorno favorável a ele. Sim, Se for mais viável deixar o dinheiro no banco, se o retorno for maior, o cara vai deixar o dinheiro no banco, né? isso é natural, Isso todo aí, mundo vai fazer qualquer isso. um faria isso, né? E aí, cara, você comentou que participou lá da elaboração do caderno de economia verde, do É o FGV. caderno de hidrogênio verde da Hidrogênio FGV. verde, caderno de hidrogênio verde. Como é que foi isso? Foi um desafio muito legal, porque na verdade são 3 capítulos, eu trabalhei bastante no capítulo da demanda nacional, né. Foi aí que eu pude buscar um pouco dessa história da indústria de fertilizantes no Brasil, que houve um processo de desinvestimento, tivemos fábrica que até hoje está parada. Hoje eu vi um anúncio de uma fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que está sendo reativada. Mas perceba, isso não é uma coisa que vai acontecer com uma varinha de condão. Essa fábrica começou a ser construída em 2014, se não me engano, ela foi interrompida na época do escândalo do Petrolão e está praticamente há 12 anos abandonada. Não é um simples anúncio. Uhum. Vai ter que ser feito toda uma reavaliação, enfim, e essa fábrica não é uma resposta que vai trazer uma solução para no curto prazo. Ou seja, no curto prazo a gente tem aí o problema ainda está posto. No médio prazo vai depender da velocidade com que essa fábrica for reativada. Voltando aqui sobre o caderno, o desenvolvimento do caderno de hidrogênio da FGV, foi uma experiência muito bacana trabalhar como pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, conhecer um pouco desse mercado. Eu entendo que este caderno, ele apoiou de certa forma, foi uma espécie de referência para aquele momento. Ele foi escrito lá em 2023, no momento em que a gente estava discutindo as leis. Teve um papel muito importante, principalmente nesse aspecto que eu trouxe, que foi a questão da neutralidade tecnológica. Eu acredito que a atuação da FGV, de pessoas da academia, contribuiu bastante para que o Brasil não caísse nessa armadilha de fazer uma lei somente para uma rota tecnológica. Sim. Legal, cara, saber disso. Quem quiser consultar esse caderno, está disponível lá no site da Está FGV. disponível no site da FGV Energia. Você clica lá em publicações, fgvenergia.br, né? E você clica lá em publicações, vai achar o caderno de hidrogênio. Agora, vamos trazer essa conversa um pouco aqui para Brasília. Você falou lá Vamos. do Nordeste, do Sul, dessas possibilidades, né? Como é que Brasília está nesse jogo aí? Você citou a planta da Neoenergia de hidrogênio verde, Sim, que tem um sim, ônibus aí rodando, fazendo esse itinerário turístico ali, que deve ser aqui no eixo monumental. exato. Como é que Brasília está nesse jogo aí? Tem só essa planta ou tem alguma outra coisa acontecendo? Tem algum outro grande projeto para Brasília? Está esperando alguma coisa, destravar aí o setor? Pois é, o que eu tenho conhecimento é a planta da Neoenergia. Outro projeto específico em Brasília, ainda não tenho conhecimento. Mas eu vejo, Cacheta, que Brasília tem um papel muito importante em dois aspectos. O primeiro eu já citei, que é exatamente ser o palco de decisões políticas do país. E é aqui que as coisas se organizam, é aqui que as associações, as entidades, mesmo estando no eixo Rio-São Paulo, é para cá que eles vêm quando precisam debater os assuntos, quer seja nas comissões do Senado, quer seja nas comissões da Câmara dos Deputados,
participação na ANEEL, enfim, em órgãos reguladores. Isso é um ponto importante porque a gente consegue se organizar e colocar cabeças pensantes aqui para que a gente tenha um debate qualificado. O segundo aspecto que eu vejo que é um potencial, Brasília tem um potencial gigantesco para pesquisa e inovação, que é exatamente a mola mestra que vai fazer com que essa economia de baixo carbono traga o resultado econômico que nós queremos. Brasília hoje, se você for fazer este levantamento, Brasília hoje tem uma infinidade de pessoas com mestrado, doutorado, enfim, capacitados e qualificados, que podem de alguma forma contribuir com esse debate. E muitas vezes essas vozes elas não são ouvidas da maneira como deveriam. E aí, na minha opinião, entra esse aspecto, esse vetor muito forte de produção de conhecimento técnico, científico, de altíssimo nível que nós temos aqui no Distrito Federal. E olhando um pouco mais já para o ponto de vista prático, Brasília pode ser uma espécie de laboratório para, por exemplo, produzir fertilizantes de baixa emissão de carbono, aproveitando que a Embrapa, a sede da Embrapa é aqui, nós podemos pensar em uma espécie de... Tem fazendas experimentais da Embrapa aqui em Brasília. Podemos pensar em uma estratégia de desenvolver do ponto de E tem vista... um agronegócio em Brasília que às vezes as pessoas não sabem, Exato, né? também, O produção de soja. cinturão aí no entorno de O Brasília PADEF, né? é que tem bastante produção, talvez possa Exatamente. estar nessa parceria aí de... Então, Brasília pode ser uma espécie de um macro laboratório para essas soluções de agro voltada, conectando bioenergia, conectando biomassa, conectando agro, conectando fertilizantes. Podemos construir um ecossistema aqui, com apoio da Embrapa, enfim, para pensar nisso e o poder que isso tem de se propagar, porque somos vizinhos de Goiás, Tocantins, enfim, tudo aqui bem pertinho da gente, a gente consegue propagar isso, né? Porque pensa comigo, o agricultor, o produtor rural, ele tem uma pancada de problemas. Ele não tem tempo para pensar fora do dia a dia que tem que preocupar com semente, com insumo, com Sim, para colheitadeira, ver. com máquina. A partir do momento que alguém assume esse papel e consegue promover essa transformação, e aí é que eu acho que o Distrito Federal, sediando a Embrapa, sediando um monte de pesquisadores qualificados, tem esse potencial. A partir do momento que ele assume essa responsabilidade, aí sim a gente pode colocar uma indústria de bioinsumos, ou uma indústria de fertilizantes de baixo carbono, de bioinsumos, uma espécie de um centro de pesquisa avançado do agro, da bioenergia no Distrito Federal. Sim, não sei se você sabe, eu estou lembrando aqui que agora em abril, se não tiver atrasado, vai ser inaugurado a planta do Senai Biodiversidade. Não sei se você já viu esse projeto. Já. É gigantesco. Já visitei lá, é, cara, sensacional, que vai ter muita pesquisa e desenvolvimento sobre bioinsumos, né? Uhum. Inclusive tem um projeto lá na FINEP sobre bioinsumos, com a parceria no Sim, Nordeste, na Amazônia, com um bagaço ali, o caroço do açaí, né? Que vai jogando nos rios, fica assoreando os rios, fica, e ali dá para desenvolver vários produtos ali com aquilo. A gente tem um mar de possibilidades, né, exatamente. Frederico, para desenvolver grandes mercados e muita tecnologia desenvolvida pelo próprio Brasil. Sim. Então, tomara que isso aí aconteça. Eu sou um entusiasta do setor de ciência Poxa, e tecnologia, cara. eu também sou um grande entusiasta. Eu acho que o Brasil precisa assumir essa posição. O Distrito Federal, na minha opinião, tem essa vocação. A Embrapa Agroenergia está aqui, né? Já estive visitando Uhum. lá. Tem um O- projeto lá também, né, Embrapa Agroenergia. E Brasília tem que ser referência, Exato. exemplo para o resto do país, né? Além de ser a capital, né, a gente está sendo sustentado pelos outros estados. Sim, Então a sim. gente tem que dar o exemplo, tem que O agradecer giving isso. back, né? É, cara. Dá o retorno. E Brasília também pode ser um exemplo de mobilidade limpa. Aqui já acho que já é a capital que mais vende carro elétrico, Uhum. né? E não sei se você sabe, apesar do Nordeste ter sol o ano inteiro, e aqui não, mas Brasília está numa faixa no globo de umas maiores incidências Uhum. dos raios solares para geração de energia solar, Sim, né? Então a gente tem uma capacidade de geração de energia solar aqui no Distrito Federal absurda, né? E fora a quantidade de casas aí, prédios que tem para você ir colocando esses painéis solares e sendo um grande
gerador de energia solar e, consequentemente, de postos de carregamento de carros elétricos e, eventualmente, de se desenvolver o mercado de hidrogênio verde, quem sabe um dia. Sim, Vamos ver os carros aí de hidrogênio verde rodando por Brasília. perceba, Fernando, o que ocorre. Você falou sobre essas oportunidades, né? Aí, isso pode ser até fruto de uma pesquisa, o IPEA, enfim. Sim, sem dúvida. Qual é o incremento econômico que isso gera na economia do Distrito Federal? Se você começar a fazer essa análise, você vai se surpreender, porque é um incremento significativo. Total, total. E aí você comentou sobre o ônibus, né? Que está utilizando o hidrogênio verde, a gente falou sobre ele. Isso aí já mostra o que pode ser o futuro ou é só uma boa intenção? Não, já mostra o que pode ser o futuro, né? Já tem trem a hidrogênio rodando na Europa, né? E o Brasil tem uma malha ferroviária pequena, a gente usa. Já pensou o metrô de Brasília funcionando a hidrogênio verde? Oh, seria sensacional. Ou Né? a própria Um processo de modernização do metrô? ou a frota de ônibus Sim. todas utilizando o hidrogênio verde? E não vamos pensar somente em hidrogênio, tá, Cacheta? Eu falei aqui, eu coloquei aqui, que a solução não vai ser somente solar, somente eólica, somente hidrogênio. Vai ser um mix de tudo isso, Uhum. né? E por que não Tem pensar, mercado para todo mundo. e por que não pensar em uma solução híbrida? A gente pode ter ônibus movido a hidrogênio, como esse, como podemos ter ônibus também movido a biogás, a biometano, que são combustíveis de baixa emissão de carbono. Vem lá do processo de produção de biogás que usa biomassa residual, coisa que hoje a gente joga no lixo, tá? Por exemplo, hoje existe um projeto muito interessante no Paraná que estão produzindo hidrogênio pelo lodo do esgoto. Aí fica uma pergunta, eu não tenho esse número, uma provocação que eu faço. Quantas toneladas de lodo de esgoto a Caesb produz por mês, por dia ou por semana em Brasília no processo de tratamento do esgoto? É Esse, bastante. eu não tenho esse Também não número. sei, mas imagino que seja bastante. Este volume. Aí, outra pergunta: o que hoje Brasília está fazendo com este lodo de esgoto? Né? Qual é o potencial desse lodo de esgoto, por exemplo, de prover energia para o Distrito Federal e, de repente, pegar lá o que sobrou do processo, que tem um alto poder de fertilização de terras? Né? Então, são questões que estão colocadas, né? São dados que eu posso dizer assim, brutos, que precisam ser lapidados. E a partir do momento que você faz a lapidação desses dados, você começa a enxergar oportunidade de negócio. Total. E como é que essa agenda pode gerar emprego de verdade, como aconteceu lá no setor de telecomunicações que a gente citou no início? Uhum. Bom, é uma pergunta de US$ 1 milhão. É, Mas ela começa a fazer sentido no momento em que você tem um perfeito alinhamento entre academia, principalmente a questão de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, setor privado, que vai colocar os empreendimentos rodando, e o setor público, a partir do momento em que o setor público age como um indutor dessa nova indústria, induzindo essa nova indústria, fomentando essa nova indústria, é aquela tríplice hélice ali que faz o negócio que funcionar, faz a coisa que é o funcionar, que aconteceu com a Embraer, que é o que aconteceu com a Embrapa, por exemplo. com a Embrapa também. Você Exatamente. acha que essa transição energética, ela vai virar uma pauta que vai beneficiar só a elite ou uma coisa que vai chegar em toda a população? Eu espero que ela chegue em toda a população. A partir do momento em que você começa a ter demanda por mão de obra qualificada, e aí você passa a ter uma melhor distribuição de renda, ou a pessoa vai começar a trabalhar no emprego que vai ter uma renda maior, né? Ela vai trazer benefícios para a população em geral. Por exemplo, a partir do momento em que você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, saúde, a gente não falou de saúde aqui, Uhum. mas se você pegar, por exemplo, os casos de internação hospitalar em São Paulo provenientes da poluição na atmosfera, fruto de queima de combustíveis fósseis dos motores dos carros, né? A partir do momento que você tem veículos que não usam combustíveis fósseis, não poluem o ambiente, você tem uma queda na taxa de internação das pessoas por problemas respiratórios, Total. né? E aí olha o benefício. Você, a partir do momento que você tem uma queda no número de internações, você reduz a pressão no sistema público de saúde. E aí o governo deixa de ter que colocar o dinheiro lá porque reduziu o número de demanda no setor de saúde, enfim.
Então as coisas elas se conectam, né? Uhum. Essas conexões elas vão muito muito além de uma simples questão de redução de carbono ou de uma simples questão econômica. Na verdade, a gente entra em um modelo de economia circular em que o resíduo da sua casa vira combustível para o ônibus que você usa para ir para o trabalho, né? Esse ônibus não emite menos poluição na atmosfera, e aí você tem uma atmosfera menos poluída, você tem uma melhor qualidade de vida. Então, as coisas, elas É sim, um ciclo é um virtuoso que vai ciclo virtuoso. acontecendo. Não sei se você está a par do que aconteceu no ano passado. Aqui em Brasília, teve uma intenção de uma empresa construir uma planta de gás natural, de geração de energia por meio de gás natural. Aqui, acho que Samambaia. Há uma termoelétrica, Uma termoelétrica, eu isso, acompanhei isso. Não isso. sei se é 5 gigawatts ou 50 gigawatts, era uma coisa substancial. E houve um auê aí para evitar que isso Uhum. acontecesse, dizendo que ia poluir Brasília inteira, o ar. Você acompanhou isso? Eu, Isso não tem nada a ver com a economia de baixo carbono? É uma planta que ia poluir mesmo? Não sei se você acompanha pois esse é, assunto. eu acompanhei de forma bem distante, mas a questão dessa térmica, me parece que a questão de duto, de gás, enfim, tinha algumas questões E ambientais. tinha que tirar uma escola do local, porque ia passar Desabrigar uma escola, ia Mas eles passar. iam construir a outra escola, a Sim, escola sim. no outro local. A grande questão é o seguinte: em determinado momento, não dá para a gente abandonar 100% o petróleo. Essa questão, vai poluir, não dá para a É. gente abandonar 100% o petróleo. Tudo que a gente está. Essa caneta tem item de petróleo, o meu celular, o meu caderno, o meu óculos, essa caneca, Tudo. tudo de alguma forma tem alguma coisa associada a petróleo. Então, esse discurso radical de que vamos eliminar o petróleo, enfim, Não vai colar. Ainda vai demorar um tempo para isso acontecer. E a gente muito precisa da tempo. energia dessas outras fontes, por enquanto. Precisa, mas existem formas de mitigar. Por exemplo, existem tecnologias hoje de captura de carbono. Uhum. Ou seja, queima lá o gás natural e você consegue capturar o carbono antes dele chegar na atmosfera. Legal. E este carbono, Como é ele, que faria isso? Por exemplo, dá um exemplo de como pudesse. vamos lá, grosso modo, você antes do carbono subir na chaminé e ir para a atmosfera, você conseguiria capturar ele, né? A grosso modo aqui, Daria para não poluir, então. daria para esse Ele carbono uma fumaça ali que não teria nenhuma poluição. não teria carbono. E este carbono, ele pode ser usado para que você faça síntese de produtos, fazer síntese química de outros produtos. Uhum. Então, perceba, ao invés de você jogar o carbono na atmosfera, você está pegando este carbono e utilizando ele como uma matéria-prima para sintetizar outra coisa, né? Então, o que eu digo? Existem soluções, Petrobras hoje está desenvolvendo soluções hoje para captura de carbono, né? Você pode tanto capturar este carbono para usar em síntese, como também promover o armazenamento geológico dele. Tem um projeto de fertilizante muito interessante no Canadá, no meio do Canadá, que é uma região que tem uma produção agrícola razoável, né? Mas que está distante dos portos, tanto da costa leste quanto da costa oeste. Eles usam gás natural. E eles conseguiram fazer com que um fundo clima, um fundo verde, financiasse o projeto de fertilizante deles para baratear o preço do fertilizante para o agricultor, porque ele paga uma fortuna de frete, quer seja pelo Uhum. Pacífico como pelo Atlântico, fazendo exatamente o armazenamento geológico. Ou seja, antes do carbono ir para a atmosfera, eles fazem a captura desse carbono e reinjetam ele lá no subsolo. E ele fica preso lá no Uhum. subsolo, né? A Petrobras hoje faz a reinjeção de carbono no pré-sal, porque ela reinjeta o gás e aí para manter a pressão lá no poço para o petróleo sair de forma mais fácil, É. né? Estou Tem colocando muita, exemplo aqui sim, bem, bem, não, tem muita bem tecnologia didático. e com pouco que você falou, já dava para perceber que não era um problema construir essa planta aí, do ponto de vista ambiental. Sim, do ponto de vista ambiental, tem a questão da água, né, que eles também Ia criticaram, precisar de ia muita precisar de água. muita água para gerar vapor, Uhum. né? Me parece que eles não apresentaram lá a questão de fontes de água, enfim, para gerar este vapor. Tem a questão da captura de carbono, que me parece que não tinha também, o empreendimento não Uhum. tinha
a questão da captura do carbono, né? Então, eu acompanhei de forma muito Entendi. periférica Não, essa entendi. É questão. porque às vezes a gente olha e acha que não tem nenhuma solução. Que aquilo vai poluir mesmo, a tecnologia Não, ultrapassada. sim, tem. Não, mas existem já saídas para que se construa uma planta como aquela de forma ambientalmente correta, vamos dizer Sim, assim. existem saídas, é exatamente. Aí eu volto um pouquinho lá atrás, no que a gente falou logo no início aqui. Existem saídas. Como que você consegue, Fernando, fazer com que essas saídas venham para a mesa? Abandonando o radicalismo. Uhum. Não Da- olhando tudo como uma pauta ideológica, Exatamente. olhando com racionalidade, No né? momento em que Com você, ciência e com dados. simples assim, você Simples foi assim. preciso. Você foi preciso. No momento em que você abandona essa questão dos radicalismos e passa a trabalhar com ciência, com dados, com informação técnica, científica qualificada, você encontra a solução. Sem dúvida. E aí, vamos pensar no futuro agora, Frederico. Estamos já arrumando para o final aqui da nossa Já. conversa. Legal. Daqui 5 anos, como é que você acha que vai estar esse mercado? Ou daqui 10 anos, vou botar, porque as coisas estão andando muito rápido, né? Uhum. A inteligência artificial Muito, muito mesmo. muda rapidamente, assim, assustador. Nesse setor, daqui 5 anos, como é que você acha que a gente vai estar? Nós estamos em 2026. Eu imagino que os projetos anunciados de hidrogênio no Brasil comecem a ganhar tração a partir de 2028. É a minha expectativa pessoal. Hum. Acredito que em 2030, 31, já que você colocou 5 anos, esses projetos já estarão aí iniciando as suas operações. O que eu vejo é que daqui a 5 anos, quem começar a se preparar hoje vai ter um lugar ao sol de destaque dentro dessa nova indústria, quer seja hidrogênio, biogás, biomassa, biometano, combustível de aviação, aço verde, enfim. Quem se Isso aqui dentro do Brasil, dentro do ou Brasil, em exato. relação a todos os países? Não, Dentro dentro do do Brasil, né? Brasil. O Brasil vai liderar ou vai continuar aí perdendo o bonde da história Vai, nesse setor? vai depender da forma como o Brasil quer se posicionar. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela velha história. O Brasil é o país do futuro e alguns dizem que é o país do futuro e sempre será o país do É, futuro. A gente precisa olhar para o presente agora, né? é. E começar a se preparar para essa transformação que está batendo na nossa porta. Outro dia eu estava pensando, eu falei, cara, me enganaram na escola. Uhum. É porque você lia nos livros, Brasil é É, o país do futuro, por causa disso, daquilo, não sei o quê. Eu era adolescente, né? é. Hoje já mais perto do fim do que do começo. Não, nem tanto. Você olha e fala, cara, não me enganaram, porque passaram-se 30 anos Sim. e praticamente não mudou muita coisa. A gente continua sendo um eventual país do futuro, com grandes oportunidades perdidas, que elas não voltam mais, Sim. né? E a gente fica, às vezes, desesperançoso, né? E aí eu te faço um desafio. Pega 30 anos para trás e me fala como era a China 30 anos atrás, como era a Coreia do Sul 30 anos atrás, como era Singapura 30 anos atrás. Só esses três, E dá para pegar outros exemplos. né? Quando a gente olha isso, aí que dá uma tristeza mesmo. Olha 30 anos atrás o que era a China, o que era a Coreia do Sul, enfim. Então, o tempo voa e é preciso pensar estrategicamente. Eu acho que eles desenvolveram, assim, minha opinião, Frederico, é que eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles tiveram esse planejamento de longo prazo. Uhum. Entendeu? Daqui 10 anos eu vou ser isso, daqui 20 anos eu vou ser, daqui 30 anos eu vou ser isso, nesse setor, nesse setor, nesse setor. E aqui no Brasil, não. É. A gente fica nessa disputa ideológica, que faz parte também, né, de você vencer o debate das ideias, mas a gente foi capturado, além da ideologia, a gente foi capturado por uma mentalidade escravizante que não deixa a gente se desenvolver e capturado por pessoas que usam essas oportunidades, usam o Estado para fazer negócio. E aí, meu amigo? É Não, é triste. triste, não. É triste a realidade. O debate democrático eu acho saudável, mas a partir do momento em que ele é contaminado por um radicalismo, quem perde, muitas vezes o cidadão na rua acha bonito, né? Essa radicalização. É meio que um fla-flu. O país do futebol aprendeu Isso. isso. Mas na verdade esse jogo aí é um jogo de soma zero e É. quem está saindo, quem Que, está perdendo é a população. que aí vira uma torcida de cada lado, aí Exato. vem a eleição, torce aqui, torce ali, vamos ver Hum, quem ganha comemora, e depois só acabou. daqui 4 anos a gente vê, Exato. e aí passou 4 anos, e o país?
como está, né? O país não foi para frente. Frederico, muito obrigado por ter Obrigado, eu que aceitado aqui agradeço. o nosso convite. Se quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, onde eles podem te encontrar, tuas redes sociais, né, como saber mais sobre hidrogênio verde, as fontes que consultar, tem o caderno que você comentou lá da FGV, mas se tiver algum outro site, blog, alguma coisa, por favor, deixa aí para a galera. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação estar falando sobre transição energética. Dá para ver É, que você gosta de falar eu sobre, que você gosto, se gosto, interessa pra adoro, caramba adoro. disso. E É, eu gosto, cara, tudo que envolve inovação, ciência, que faz a gente chegar em outro nível, isso me interessa muito. por isso que você está lá na É, FINEP e tem feito um trabalho bacana pois lá. é, eu gosto bastante de lá. Mas eu tenho no LinkedIn, Frederico Freitas, as pessoas conseguem me encontrar. Eu tenho uma atuação muito legal no LinkedIn. O meu Instagram, frederico.freitas.br, repetindo, frederico.freitas.br é o meu Instagram. Uhum. Eu tenho um blog também, que às vezes eu estou até em débito lá, costumo escrever algumas ideias, alguns artigos. É um blog chamado Rotas do Hidrogênio. Esse blog eu criei ele, Fernando, em 2022. E eu coloquei rotas no plural exatamente porque, na época em que eu criei, acreditava que o Brasil deveria adotar todas as rotas e não apenas uma. Entendi. E ainda bem que isso aconteceu e nós temos um marco regulatório hoje que tem o que a gente chama de neutralidade tecnológica. Tem muitas possibilidades dentro de um tema só, né? Infinitas. Infinitas, cara, é impressionante. Um exemplo, né? Uhum. Vamos colocar aqui um exemplo sobre hidrogênio. Eu gosto de usar esse exemplo para que as pessoas entendam como o hidrogênio faz parte do nosso dia a dia. Boa parte da população brasileira consome hidrogênio no café da manhã. No que, por exemplo? Margarina é uma gordura hidrogenada. Margarina. Eu não consumo margarina, então eu não sou um deles. Eu Né? consumo manteiga. Por isso que eu coloquei boa parte, É. né? Então perceba como isso está inserido no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Uhum. Né? Muitas vezes a gente não percebe isso. Indústria alimentícia, na questão dos fertilizantes, combustível de aviação, enfim. Nós temos uma grande oportunidade, eu sou fã dessas possibilidades, o que isso pode levar a gente. A gente precisa pensar em longo prazo, precisa qualificar, precisa estar próximo do setor produtivo, precisa estar próximo da academia, né? E precisa cobrar das esferas públicas, né? Que colaborem com essa pauta. Sem dúvida, cara. E eu fico vendo como falta decisão estratégica, né? A gente, você citou aí o fertilizante e a gente se revolta. Cara, como é que a gente fica refém de um país só para Sim, fertilizante? A gente tem que desenvolver outros mercados. Teve a pandemia, a gente ficou refém aí dos chips lá de Taiwan. sim. Pô, como é que só tem um lugar do mundo que tá esse potencial de fabricar chip? Por que outro país não tem? Material hospitalar que veio da China, veio aviões e aviões com material hospitalar da China. Pois é, acho que ficou. A pandemia foi muito triste, né? Porque aconteceu no mundo inteiro, né? Perdemos muitas vidas, mas também deixou um aprendizado, Uhum. né? De que a gente precisa desenvolver os mercados, precisa não ficar tão dependente de outras nações aí. Obviamente, cada um tem a sua expertise, né? Tem os seus produtos específicos, porque está numa região mais favorável àquilo, mas você não pode ficar tão dependente e nunca ficar dependente de um lugar só. A pandemia foi um grande baque no mundo e, na minha opinião, a pandemia foi o início dessa remodelagem geopolítica que a gente está vendo hoje, né? Porque, de repente, todo mundo fechou os portos, né? E aí as cadeias globais pararam de circular livremente, e aí todo mundo começou a falar, opa, peraí, aquela ideia lá de trás não funciona mais. E aí a gente está tendo um período pós-pandemia ainda, eu considero isso, em que está tendo uma acomodação, né? Como a gente vai se posicionar no mundo hoje que está se fragmentando em blocos, né? Uhum, Em blocos, uhum, grandes blocos econômicos. uhum. Como que a gente vai se posicionar nisso? E também não ficar refém de uma agenda ambientalista que está te impondo coisas que vai é, custar muito caro para a população. Vou dar só um exemplo. Lá, a Europa resolveu desligar as usinas nucleares por Sim. conta dessa agenda, Uhum. né? E ao tempo que ela fez isso sem se preparar, né? Não estou dizendo que ela não poderia ter desligado,
Poderia. Até acho que não deveria, porque Segurança energética. por conta de segurança Sim, energética e sim, por conta de a energia nuclear é uma das mais limpas sim, do mundo. Quando você fez isso, você ficou refém lá da Rússia, do exato, gás da Rússia. Se o exato. cara decidir fechar a torneira, aí, tua população Uhum. vai morrer de frio, porque ela tem um inverno muito rigoroso, né? Como é que você toma uma decisão dessa sem pensar estrategicamente na segurança do teu povo ali? Uhum. Mas porque estava sendo imposto ali por outros países, outras nações, ou pela própria população, pelo próprio político lá da Europa, de que era uma coisa ruim. E sem um pensamento crítico, né? Isso. No fundo, o que vai ditar esse novo reordenamento são duas questões que eu já coloquei aqui. Primeiro, os países vão buscar, acima de tudo, segurança energética. Depois, segurança alimentar. Porque sem energia e sem comida na mesa, a gente tem problemas sérios, né? Então, hoje, de certa forma, está todo mundo fazendo isso. A China é um exemplo claro. A China hoje, ela só coloca fertilizante para exportação depois que o mercado doméstico está atendido. E aí? Inteligência, isso, estratégia, né? É. E aí é exatamente o que eu estou colocando. Meu amigo, primeiro eu vou garantir comida na mesa da minha população. Sem dúvida. Então, é um cabo de guerra? É um cabo de guerra, é uma geopolítica que a gente está vendo uma coisa que tomou uma escalada em um período muito curto. Como é que a gente vai responder a isso? O Brasil precisa pensar como é que a gente vai. É, Entrando na guerra? Acredito que não. O Brasil tem uma tradição de paz, graças a Deus, somos um país pacífico. Mas a gente precisa tomar algumas medidas para que a gente consiga mitigar esses riscos e não prejudicar a nossa soberania econômica, a questão do agro, enfim, e também garantir segurança alimentar para a nossa população. sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que Vamos deixar agradeço. todas as suas redes sociais aqui na descrição do episódio, para quem quiser te acompanhar, consultar aí teu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Espero Obrigado. recebê-lo novamente para falar de outros assuntos Ah, dentro obrigado. desses temas aí, porque é um mar de assunto aí que a gente tem para explorar. Obrigado por ter vindo. É só me convidar, a gente marca uma agenda e estarei aqui de volta. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar e deixa aí seu comentário sobre o que você achou da nossa conversa, se você conhece o hidrogênio verde, ou outras fontes aí que a gente pode consultar. Muito obrigado e até a próxima.